Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje recebo aqui o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Tadeu Venere. Boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Antes de começar o bate-papo com o Tadeu Venere, nós vamos a Brasília com José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O Senado aceitou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff e ela ficará afastada do cargo por 6 meses. É o tempo que as investigações serão feitas e só depois os parlamentares vão decidir se caçam ou não o mandato da petista. A presidente afastada anunciou que usará o tempo para se defender e visitar países aliados para anunciar o que classificou como um golpe contra a democracia. Em um dos últimos atos na presidência, Dilma Rousseff disse que o fato de ser mulher influenciou no processo de abertura do impeachment contra ela. Foi durante a abertura da 4ª Conferência Nacional de Política para Mulheres. Dilma disse que é figura incômoda e que seu mandato termina somente no dia 31 de dezembro de 2018 e que vai lutar para permanecer no cargo depois da investigação. Enquanto governistas e oposição usam de todos os tipos de manobra na disputa política em torno do impeachment, a população apelou para outro recurso para pressionar parlamentares: os abaixo-assinados pela internet. Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal decidir pelo afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já circulava na internet um pedido com mais de 160 mil assinaturas nesse sentido. Outro, com 1.300.000 assinaturas, quer que o Conselho de Ética casse o mandato de Cunha. Para os especialistas, a internet levou poder ao cidadão e isso vai exigir mudança de postura dos candidatos a partir de agora. O Senado cassou o mandato do senador Delcídio do Amaral. O ex-líder do governo foi preso em novembro do ano passado por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Delcídio sequer apareceu na sessão nem mandou advogado. A ausência da defesa foi interpretada como uma possível manobra para abrir caminho para o recurso no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado disse que o senador foi notificado conforme mandam as regras e preveniu, designando um defensor dativo. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi levado para depor em São Paulo na 7ª fase da Operação Zelotes. A Polícia Federal investiga o possível envolvimento dele com empresas que fraudaram decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Guido Mantega prestou depoimento por cerca de 2 horas. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam o envolvimento dele com o empresário Vitor Sandri, da empresa Cimentos Penha. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Voltamos ao estúdio da Rede CNT para o Jogo do Poder de hoje com o deputado estadual Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores. Muito boa noite, Tadeu. Muito obrigado por você ter vindo aqui novamente, né? Sempre é bom vir aqui. Pois é, nós entramos em 2016 e 2016 tem eleição para prefeito. Eu me lembro que na última eleição houve uma briga danada dentro do PT para saber se o PT ia ter candidato próprio ou uma característica do PT. Fazia coligação. Exato. No final o partido optou por fazer coligação com o Gustavo Fruit e novamente esse debate vai se estabelecer dentro do PT. Dessa vez o PT vai ter candidato próprio ou não? Eu acredito que sim, né, Rocha? Porque, veja, nós fizemos uma coligação em 2012, né, com o atual prefeito Gustavo Fruit. Eu creio que houve um apoio bastante forte para que o da época, ex-deputado federal Gustavo Fruit fosse eleito, não só do ponto de vista de empenho das pessoas, que no primeiro e segundo turno se empenharam muito, e no segundo turno se empenharam mais ainda, o que era natural, né? O prefeito congregou uma série de forças, e também porque foi uma grande articulação feita à época pelo presidente do partido, que era o deputado André Vargas, pela senadora Gleisi Hoffmann, pelo ministro Paulo Bernardo, né, que deram um suporte para todo esse debate. Eu acho que foi uma aliança feita naquele momento, se entendeu, nós entendíamos que devíamos ter candidatura própria, fomos derrotados. Isso não significa que nós não tenhamos apoiado o candidato Gustavo Fruit, ao contrário, acho que todos nós apoiamos e na sequência do seu governo, dentro daquilo que foi possível também, estivemos juntos.
Agora, é claro, o PT chegou num ponto hoje que ele precisa ter um espaço. O Partido dos Trabalhadores atravessa uma fase muito ruim, é muito difícil, ele precisa ter um espaço nesta eleição, esta compreensão que nós temos, para fazer um debate com a sociedade sobre as suas teses, né, sobre o seu projeto, sobre a sua leitura desta crise que está ocorrendo. E, obviamente, que isso tem desdobramentos, inclusive, nesse processo eleitoral agora. Bom, você é candidato a prefeito de Curitiba, não esconde isso desde algum tempo. Não, até porque, veja... Você acha que pode ter alguém dentro do PT que ganhe a convenção de você? Eu não gosto de pensar que isso vai acontecer, não de perder a eleição, porque eu já perdi outra vez para a Gleisi. eleição tudo bem, eu perdi para a Gleisi lá, nós perdemos lá. Eu digo, não gosto de pensar que nós vamos ter que fazer uma disputa por isso, que a situação é muito delicada. Eu sempre falo que hoje eu estou assumindo uma tarefa. Eu entendo que eu estou assumindo uma tarefa. Eu não pretendo sair do partido. Eu acho que não é no momento ruim que você... Eu saio no momento bom, né? Porque você deixa amigos, sai na boa, ninguém fica chateado, as coisas acontecem de uma forma diferente. Quando você sai num momento muito ruim, sempre fica aquela mágoa de quem permanece. Então eu espero que nós não tenhamos. Obviamente, se tivermos, é natural, mas tudo indica, pelo menos até agora, tudo indica que nós não teremos nenhum tipo de disputa interna. Nós teremos, na verdade, estamos conseguindo fazer isso, pela primeira vez nos últimos 20 anos, nós teremos uma candidatura de consenso dentro do partido. Que vamos soltar. É uma coisa difícil de nós conseguirmos fazer isso. No PT é difícil ter consenso, mas parece que na crise nós conseguimos chegar ao consenso. Olha, Tadeu, uma das questões que mais atormenta o curitibano hoje, sem dúvida nenhuma, é a questão do transporte coletivo. Agora, nesse momento, há um conflito bastante evidente entre o poder público e os empresários. Há quem entenda que essa mudança do critério de quilômetro rodado para tarifa técnica passageiro transportado provocou um desajuste. Tem a questão do metrô, há uma indefinição. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, em relação especificamente a essa questão do metrô, qual é a tua leitura hoje a respeito disso? O que você acha que vai acontecer e o que seria o ideal para a cidade de Curitiba? É o seguinte, o metrô é necessário, mas hoje, por conta da situação econômica do país, dos estados e do município, inviável. Não tem muito... eu não acho que a gente possa vender ilusões, sabe? Você colocar placas não significa que ele vai acontecer. E me parece que você buscar hoje 4 a 6 bilhões de reais, que seria mais ou menos esse o custo estimado, no mercado que tem ficado cada vez mais restritivo, inclusive com taxas de juros mais altas por conta das próprias agências de risco, que colocam o Brasil diferente do que nós tínhamos há 5, 6 anos atrás, numa situação que não é a ideal para investimento. Então nós pagaremos taxas maiores. Nós não temos uma grande liquidez no mercado todo, não tem uma liquidez no mundo todo, como nós tínhamos 15, 20 anos atrás, que querem emprestar dinheiro, né, para que nós tenhamos qualquer coisa aí de dinheiro correndo. E eu creio que, apesar de ser inviável, ele tem que ser pensado. Se ele vai ser pensado com uma parceria público-privada, se ele vai ser pensado com uma associação de grupos, se ele vai ser pensado de outra forma, eu não sei. Mas hoje eu vejo como algo inviável. Não que ele não deva ser projetado para que nós possamos estudar qual é o melhor momento, qual é a melhor forma. Mas hoje eu vejo como inviável. Acho que há outras alternativas, as alternativas que nós possamos... Quais são as outras alternativas? Eu penso o seguinte, primeiro, nós estamos trabalhando com os eixos estruturais de Curitiba, especificamente do transporte, os mesmos de 40 anos atrás, ou até mais, desde 1975, 73, quando nós iniciamos os primeiros ônibus vermelhos aqui em Curitiba, que são considerados pioneiros, né? Aqueles ônibus da Cummins, inclusive, para quem naquela época pegava ônibus muito como eu pegava, que eram 2 trechos, né? Isso, se você pensar, lá para cá são 40 anos. Nós não mudamos, os eixos continuam sendo os mesmos. 7 de setembro, Avenida Paraná, depois ali a República Argentina e depois os 2 outros eixos que foram feitos, 3 eixos. Nós precisamos começar a pensar em eixos alternativos para uma forma alternativa de transporte que não seja só o ônibus azul, que não seja só o ônibus vermelho, que não seja só o ligeirinho, que não seja só os ônibus que trafegam, né, como linhas coletoras. Mas antes de você me falar dessas formas alternativas, eu vou ter que chamar um intervalo e eu queria que você me dissesse o seguinte, antes de falar das formas alternativas, o que pode ser melhorado nesse sistema que está aí? Sim, acho legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Voltamos para o Jogo do Poder com o deputado Tadeu Venere hoje aqui. Bom, o ex-governador e ex-prefeito Jaime Lerner tem falado muito sobre esse tema do transporte coletivo e ele é um crítico do metrô. Ele acha que não, por hora, pelo menos por hora, não tem que ter metrô. Talvez, né? É. E pela demora, né, Rocha? E sustenta que o sistema que está aí não esgotou todas as suas possibilidades. Então vamos falar do sistema que está aí. O que você acha que pode ser introduzido no sistema que está aí para que ele melhore? Primeiro, pensar o seguinte, nós sofremos recentemente um processo que ele diz contra tudo que nós estamos tentando fazer, que é trazer passageiros. Porque a primeira coisa é essa, o sistema tem que ter passageiros. Né? Ele tem perdido, ano a ano, tem perdido passageiros. Se você pegar proporcional ao que nós tínhamos há 30 anos atrás e hoje, nós perdemos muitos passageiros nesse processo. Segundo, a desintegração do sistema com a região metropolitana eu acho que assim, é um desastre. E ela se dá muito mais por uma vontade política do que propriamente por uma necessidade econômica. É impensável que uma cidade como Curitiba, com um orçamento de 7 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, não tenha 50 milhões de reais para fazer, 50 milhões, um pouco menos, um pouco mais meses, para fazer a integração com a região metropolitana, ou que o estado do Paraná também não tem esses valores. Então, essa desintegração, ela gerou uma passagem muito mais cara e, obviamente, que gerando uma passagem muito mais cara, ela retira passageiros do sistema, que fica muito mais em conta você vir de carro de Itaperuçu com 4 pessoas, ou da Almirante Tamandaré, do que você ter que pegar um ônibus com todos os transtornos. Na ponta do lápis é mais barato. É mais barato. As pessoas, claro que talvez no médio prazo não, mas é mais barato por tudo, né? E mais confortável. Pelo tempo, pelo conforto, pela segurança. Esse é um outro ponto. Quando você fala que pode ser melhorado, eu acho que nós temos, eu insisto muito nisso, nós temos terminais medievais. Os terminais de ônibus de Curitiba e as estações tubo que são usadas, elas serviram por uma época. Uma época Curitiba tinha 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 200 mil habitantes, talvez um pouco menos do que isso, que não transportava, que se propõe a transportar e que transporta hoje. Os nossos terminais, ou eles são reformados, reformulados, para que as pessoas possam ficar no terminal, inclusive um tempo, que elas possam entender que o ônibus não é só um processo de passagem e que já ajudaria muito, que elas pudessem esperar um tempo ali dentro, tivesse atividade. Você tem alguns terminais, como o terminal da Vila Auer, o terminal do Pinheirinho, que se for 6 horas da manhã é um matadouro. É uma coisa assim absurda. Santa Cândida, que foi todo reformado para a Copa, que agora tem algumas coisinhas melhores, mas ainda é muito ruim. É um paradoxo, né? O terminal, que deveria ser um lugar onde as pessoas ficam e, portanto, ser muito mais confortável, é muito ruim. É ruim. Muito ruim. Chove e dentro. A estação tubo, que é boa, onde as pessoas não deveriam ficar, elas acabam ficando. O problema da estação tubo é que as pessoas ficam para fora, né? Você vai às 11 horas da noite, eu ando bastante de ônibus, sabe? Eu conheço um pouco isso. Você vai às 11 horas da noite, às 10h30 da noite, numa estação tubo que tem algum movimento, as pessoas ficam para fora. Num dia de chuva é um desastre. Então essas coisas eu acho que elas têm que ser readaptadas. Mas uma coisa que me chama muita atenção é porque Curitiba não consegue trabalhar com um sistema que em outros capitais, em outras cidades, já se trabalha há muito tempo. Aqui em Santa Catarina, inclusive, foi pioneiro, 15 anos atrás, de cartões que você abra um tempo no sistema. Quando eu digo abra um tempo, é assim, o Rocha vai pegar o ônibus aqui, Danilo Peçanha. Pegou o ônibus Danilo Peçanha, se ele chegar no centro, ele não consegue fazer conexão para ir para o Tarumã, porque vai pagar outra passagem. Se ele for até o Tarumã e chegar no ponto final do Cajuru, que é onde eu moro, Tarumã, pego o ônibus Tarumã sempre, você vai ter que pegar outra passagem se quiser pegar um ônibus para Santa Cândida. Ora, por que você não abre um sistema onde durante 3 horas, por exemplo, você passa o cartão e 3 horas você pega qualquer ônibus em qualquer lugar? Isso diminui a pressão sobre esses eixos principais, estruturais, né, que são os principais eixos de transporte, diminui a pressão, inclusive, pela contratação de uma grande quantidade de cobradores, que são importantes, mas hoje eles têm uma função que é só praticamente cuidar para que passem os cartões. É muito pouco dinheiro que circula dentro das estações, por questões óbvias. Diminui também a tensão sobre os próprios motoristas, que não ficam mais nesse processo de alguns de pagar e fazer uma coisa. É uma coisa simples de ser feita. Por que não é feita, eu não sei. Mas ela é simples de ser feita. A outra situação que eu acho que nós tínhamos que melhorar é rever aquilo que foi feito há alguns anos atrás, quando você mudou de passageiro de quilômetro rodado para passageiro transportado. Que hoje você pode ter um ônibus com 200 pessoas, que você ganha mais do que se você tiver 10 ônibus com 10 pessoas e transportando por quilômetro maior, porque não é esse o critério. Então, acho que esse processo todo me parece que gerou um desacerto
dentro daquilo que as pessoas viam como sendo um dos cartões postais de Curitiba. E a outra situação que é inegável, e nós temos que discutir, é o que levou a URBS a contestar o relatório do Tribunal de Contas, quando ele aponta que é possível que a passagem seja diminuída em seu custo total, se forem retirados alguns dos itens que compõem a tarifa. Inclusive, por exemplo, o imposto de renda das empresas, que é uma coisa absurda. O imposto de renda das empresas tem que ser pago pelo lucro das empresas e não pela tarifa que o cidadão paga. É a mesma coisa, eu acho que é um direito do trabalhador ter a cesta básica, é um direito do trabalhador ter os outros critérios de conquistas foram feitas nas negociações, mas ele não tem que ser pago pela tarifa, tem que ser pago pelo empresário. Então essa história de você transferir todo o teu custo para cima da tarifa, porque individualmente o usuário não consegue fazer um movimento, ela gerou toda essa distorção e retirou, né, uma parcela significativa da população. Hoje anda de ônibus quem não consegue andar de carro. A outra coisa que eu acho que, em paralelo a isso, eu acho que é importante que nós pensemos, é que o sistema de transporte ele não pode ser visto apenas como ônibus. Ele é um sistema como um todo. Se você não priorizar o transporte de massa, se você não priorizar o transporte integrado, se você não priorizar as áreas centrais para o transporte, seja ele transporte via táxi, seja ele o transporte coletivo com ônibus, ou outras modalidades, mesmo a bicicleta, você acaba, claro, priorizando o carro. O carro tem, nas cidades, 70%, 80% das vias são para carros. Não está escrito em lugar nenhum que nós temos que ter estacionamento na área central. Só que, se você pegar algumas ruas, as duas pistas laterais são usadas para você deixar o seu carro. Claro que, quando se fala em tirar isso, o Star, né, a URBS vai gritar porque é uma fonte de receita cativa. Mas é muito mais lógico que você tenha aquelas vias para ônibus, todos os ônibus possam trafegar e bicicletas possam trafegar em segurança, num espaço prioritário para isso, porque eles transportam muito mais. Um único ônibus leva 40, 50 pessoas. E seria equivalente a 40 carros, porque as pessoas hoje andam, se você parar no sinaleiro, você vai ver que as pessoas andam 90% sozinhas do carro. Então, acho que esse processo todo é possível melhorar? Claro que é possível. Não somos nós, talvez, os condenados a termos um sistema que cada vez mais caminha para o caos. Eu concordo quando o arquiteto Jaime Lerner diz que o sistema de transporte não se esgotou. Agora, é preciso que nós tenhamos outras vias, é preciso que nós tenhamos outras alternativas. Nós não podemos sobrecarregar os eixos estruturais que nós estamos sobrecarregando hoje, porque se você sair às 5 horas da tarde ou às 6 horas da tarde, pegar um ônibus para ir para o Portão, você vai levar 45 minutos, 50 minutos para fazer 6 quilômetros. Isso inviabiliza. As pessoas passam a ver o seguinte, não compensa andar de ônibus. E aí acho que você tem horários, né, ainda nessa lógica, você tem horários que você poderia trabalhar com horários alternativos. Você não precisa necessariamente ter o mesmo custo, porque ele não é o mesmo, e a mesma tarifa no horário das 6 às 8 e depois das 11 às 4 da tarde, por exemplo. Então, acho que há muitas soluções. Agora, me parece, eu acho, que o grande problema do transporte não são as soluções. Soluções existem, né? Não falo em transporte que se faça VLT, porque acho que aí é uma coisa de investimento e é uma outra história. Mas o que nós temos hoje, trabalhar com o que nós temos. Acho que o grande problema é quando se esbarra na lucratividade do sistema. Eu queria que você abordasse isso, mas depois do intervalo. Eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, não saia daí, daqui a pouco eu volto para o bate-papo com o deputado Tadeu Venere. Voltamos aos estudos da Rede CNT no Jogo do Poder para finalizar a nossa conversa com o deputado Tadeu Venere. Bom, você ia falando, arrematando da solução. Eu falava o seguinte, quando o... Oi, só um minutinho. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com o deputado Tadeu Venere. Bom, você ia falar... Eu dizia o seguinte, Rocha, quando o arquiteto Jaime Lerner diz que há ainda alternativas, eu concordo que as alternativas, claro que nós temos que pensar o que nós faremos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Né? O sistema ele não se transforma em 2, 3 anos. E é para isso que se pensa o metrô, para o longo prazo. E é necessário, eu acho que ele tem mais conforto, ele tem mais velocidade. Nós não podemos ter um comboio de ônibus biarticulados, porque não funciona, porque as estações
para colocar, dar acesso às pessoas, elas são limitadas. Então, se tem uma estação, não adianta você ficar com 10 ônibus encostados no outro, que você não vai conseguir fazer isso. E é por isso que eu defendo que nós tenhamos outros eixos. Só dar um exemplo. Se você construísse parte de um eixo na Visconde de Guarapuava, é claro que hoje é inviável, ou fizesse isso na Silva Jardim, ou em avenidas que nós temos, que hoje não são avenidas que necessariamente são para transporte de massa em grande quantidade. Nós podemos pensar em alternativas como essa. Nós podemos pensar em alternativas onde nós ofereçamos às empresas incentivos para que elas tenham também o seu sistema de transporte, para que elas tenham, por exemplo, bicicletário. 90% das nossas empresas não têm bicicletário. E o bicicletário não é um lugar para você amarrar a bicicleta e botar um cadeadinho, como a gente fazia quando era criança. É você ter minimamente um espaço para a pessoa trocar banho, trocar roupa, tomar um Mas banho. isso também implica em melhorar o nosso sistema de transporte de bicicleta. Todo ele. Nós temos, veja que contradição, se você pegar um ônibus que passa aqui perto da emissora, que é aquele da linha turismo, ele tem atrás um espaço para guardar bicicletas. Pode reparar que lá tem uma parte para você colocar suas bicicletas, que é um ônibus de turismo. Por que os ônibus convencionais não podem colocar, como em outras cidades, Los Angeles faz muito isso, coloca na frente do ônibus um espaço para você colocar e prender a bicicleta? Por que nos terminais você não pode ter bicicletário? Que a pessoa venha de bicicleta da sua casa até o terminal e do terminal pega um ônibus para ir, ou em outros locais, não só nos terminais. Por que nas estações tubo você não pode ter uma tomadinha para que as pessoas possam carregar o seu celular, coisa que não existe? Porque você não pode ter a internet gratuita dentro dos ônibus, dentro dos terminais, dentro da estação de tubo, de facilitar a vida do usuário para que olhe aquilo e veja como um atrativo. Agora, quando você tem um terminal escuro, que chove dentro, que se você quiser se quiser almoçar, você não tem um local para almoçar dentro do terminal. Você tem que sair, pagar outra passagem, se você tiver que esperar 1 ou 2 horas, voltar. Então, essas coisas todas, parece que elas pararam no tempo. E aí, quando eu olho isso, eu penso que Curitiba realmente foi revolucionária quando passou isso, mas hoje já está ultrapassada. E não é Bogotá. As pessoas falam muito em Bogotá e Medellín, né? Porque virou meio que a vitrine, pegou o exemplo aqui de Curitiba, mas no Brasil nós temos. O veículo leve sobre trilhos que está sendo colocado em outras capitais, VLT, São Paulo, Rio, as novas... Toda a cidade da Europa tem. Todas elas. É nesse sentido, eu falo, por que esses novos eixos nós não podemos colocar veículo leve sobre trilhos, nesses novos eixos? Claro que nós aqui em Curitiba temos um problema, que em algumas capitais também eles subsistem, que é um monopólio do transporte. Nós temos 1 ou 2 empresas que praticamente têm 80%, 90% de todo o transporte que é feito na cidade. Não só no ônibus, no táxi, nas vans, na locação de veículos. E isso engessa, né? Porque quando você negocia com uma pessoa que tem 2 ou 3 ônibus, você negocia com quem tem milhares. E o poder de negociação se torna muito mais presente nesse caso. Mas eu penso que é possível que a URBS comece a identificar novos eixos, a colocar uma proposta, nós temos veículos leves sobre trilhos nesses novos eixos, a abrir os cartões de transporte para que nós tenhamos um transporte onde a mãe possa esperar o seu filho dentro de um terminal com segurança, que ela possa ter minimamente uma lanchonete, uma livraria, um espaço para que ela fique, como aliás está sendo feito agora com algumas sacolões que estão sendo feitos nos terminais. Há soluções. Agora, as soluções interessam. Quando você mexe em alguma coisa numa cidade como Curitiba, você não mexe só naquilo, você mexe naquilo e, por consequência, né, tudo que está ligado altera, claro, é a história da teoria do caos, né? Você mexe a asa de borboleta bate na China, causa o terremoto aqui, ou coisa semelhante. Então, acho que é preciso que nós possamos olhar a cidade como um todo. Agora, eu volto a dizer, me incomoda que nós ainda não tenhamos pensado a reintegração do sistema, que nós continuemos pensando exclusivamente nos mesmos eixos, em fazer as nossas alterações como são feitas, e eu acho que é uma alternativa positiva, dentro dos eixos com ônibus azul e ônibus vermelho, mas que nós não pensemos em alternativas que não sejam essas. Nós temos alternativas e temos que encontrar alternativas com o biarticulado, com o ligeirinho, com o Inter, né, todas elas que fazem a parte de integração da cidade, com outros sistemas de transporte, que sejam outros modais, que seja a bicicleta, mesmo para você andar a pé em Curitiba, e é engraçado isso, porque quando você fala em transporte, o que lhe vem à mente é o ônibus. Mas se as pessoas não tiverem calçadas adequadas,
E mesmo para elas andarem, fica difícil e elas preferem, muitas vezes, em alguns trajetos de 2, 3 quilômetros, acabam fazendo de carro, acabam fazendo de ônibus, vão na panificadora de carro porque fica mais seguro. Então, acho que tudo isso é uma conjugação de fatores. Eu acredito que nós podemos fazer, e creio que nós faremos, talvez, como diz o Saramago, não porque nós queiramos pela utopia, mas pela necessidade, nós vamos ter que fazer uma grande revolução no transporte de Curitiba. Eu espero que a gente possa fazer isso nesse processo agora de debate nas eleições, independente de quem venha a ser, né, o prefeito ou a prefeita na próxima eleição, mas que nós tenhamos uma base de debate feita e que essa base exija uma outra ação da prefeitura que não seja sempre essa de repetir. A URBS diz que não dá para fazer aquilo que o Tribunal de Contas determinou, porque os empresários acharam que tem prejuízo, porque o ônibus para porque os empresários não conseguem depositar. Aí tem uma greve que já está mais ou menos com o calendário marcado todas as semanas. Aí a greve faz com que algumas pessoas comecem a sair do sistema. Aí o pai e a mãe que colocavam o filho para vir para a escola já não colocam mais porque ficam preocupados por acharem que não há segurança. Por não haver segurança, você tem que reforçar tudo no processo. Então nós entramos num processo que é um círculo vicioso. Nós cada vez temos um transporte mais caro, com menos gente, menos eficiente e o que é pior, mais demorado. Hoje, o nosso deslocamento ele é feito numa velocidade muitíssimo menor do que era feito 20 anos atrás. Daí as pessoas vão dizer, claro, tem muito mais carros nas ruas. Não, não é só por isso, é porque nós criamos pouquíssimas alternativas, inclusive, como eu falei, né, no bloco anterior, de linhas exclusivas só para ônibus. E incomoda para quem tem carro? Claro que incomoda. A gente quer a cidade. Nós somos extremamente egoístas, né? O ser humano Sim. trabalha numa lógica individual. Ele pouco está se importando com o vizinho do lado, que é uma pena, mas é uma realidade. Mas se nós tivermos, claro, que obrigatoriamente todos os eixos que nós venhamos a construir, sejam eles com veículo leve sobre trilhos ou seja com ônibus convencional, teremos que ter um espaço onde o ônibus é prioridade. Com isso você aumenta a velocidade, você aumenta conforto se investir dentro dos terminais, você abre passagem, você aumenta o número de usuários, você tem horários diferenciados, você tem condições de trabalhar coisas melhores dentro do transporte e você volta a ter um transporte de qualidade, que é o que nós queremos. Tadeu, muitíssimo obrigado por você ter cara. voltado aqui, viu? Foi um Imagina, prazer revê-lo. Muito bom. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado também. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo vídeo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.